Em 2013, 5 bancos controlavam mais de 80% de todo o mercado bancário brasileiro. E naquele mesmo ano, um colombiano que não conseguia abrir uma conta corrente em São Paulo decidiu competir com todos eles ao mesmo tempo. O colombiano era Davi Vélez, um ex-executivo da Sequoia Capital, o fundo americano que investiu cedo em empresas como Google e Apple. Vélez tinha vindo ao Brasil justamente para procurar startups para investir, e a experiência que mudou a vida dele foi banal: tentar abrir uma conta num grande banco brasileiro. Porta giratória travando, espera de mais de uma hora, exigência de dezenas de documentos e meses até a conta funcionar de verdade. Ele saiu de lá com uma pergunta na cabeça: como é que um serviço tão ruim consegue ser tão lucrativo? A resposta estava na concentração. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e Santander dominavam o mercado, cobravam algumas das tarifas mais altas do mundo e praticavam juros de cartão que passavam de 300% ao ano. O cliente reclamava, mas não tinha para onde ir. Todos os bancos eram parecidos. Vélez então se juntou a 2 sócios: Cristina Junqueira, uma engenheira brasileira que tinha trabalhado anos no Itaú, o maior banco privado do país, e saiu frustrada porque as ideias de melhorar a vida do cliente morriam na burocracia, e Edward Weibel, um engenheiro de software americano que ia construir a tecnologia. Em 2013, nascia o Nubank, num escritório pequeno em São Paulo. O primeiro produto, lançado em 2014, era um cartão de crédito roxo, sem anuidade, controlado inteiramente pelo celular. E aqui está o mecanismo que quase ninguém enxergou na época. O Nubank não era um banco mais bonzinho, era um banco com uma estrutura de custo radicalmente diferente. Um banco tradicional carrega milhares de agências, cada uma com aluguel, segurança, gerentes, caixas. Esse custo todo é repassado para o cliente em tarifa. O Nubank não tinha agência nenhuma, não tinha gerente, não tinha papel. O custo de atender cada cliente era uma fração minúscula do custo de um banco tradicional. E por isso, ele podia simplesmente não cobrar a anuidade e ainda ganhar dinheiro com a taxa que o lojista paga em cada compra no cartão. Tinha um segundo truque: o Nubank quase não gastava com publicidade no começo. O cartão roxo era distribuído por convite, e quem tinha, indicava. O cliente virava o vendedor. Enquanto os grandes bancos gastavam bilhões em marketing, o Nubank crescia no boca a boca. Os incumbentes viram tudo isso acontecer e não conseguiram reagir, não por burrice, mas por uma trava estrutural. Para copiar o Nubank de verdade, o Itaú ou o Bradesco teriam que fechar milhares de agências, demitir dezenas de milhares de pessoas e abrir mão das tarifas que sustentavam o próprio lucro. Nenhum executivo faz isso enquanto o negócio antigo ainda dá dinheiro. A vantagem do Nubank não era a tecnologia, era aquilo que o concorrente não conseguia abandonar. O crescimento foi brutal. Em 2016, vieram a conta digital que rendia mais que a poupança e os primeiros milhões de clientes. Em 2018, o Nubank virou um unicórnio, avaliado em mais de US$ 1 bilhão. Em 2021, veio o selo de credibilidade máximo. A Berkshire Hathaway, o conglomerado de Warren Buffett, o investidor mais respeitado do mundo, colocou US$ 500 milhões na empresa. E em dezembro de 2021, o Nubank abriu capital na Bolsa de Nova York, valendo cerca de US$ 41 bilhões, mais que o Itaú naquele momento. Um banco de 8 anos de idade, sem uma única agência, valendo mais que o gigante de décadas onde a própria cofundadora tinha trabalhado. Mas a história tem sombras, e elas importam. Logo depois do IPO, em 2022, a ação despencou mais de metade do valor, junto com as techs do mundo inteiro. E muito investidor pequeno brasileiro que entrou na euforia amargou o prejuízo. A empresa passou anos acumulando perdas antes de dar lucro consistente. Cristina Junqueira se envolveu numa polêmica pública em 2020, ao dar declarações infelizes sobre diversidade racial numa entrevista, e precisou se desculpar. O episódio expôs que o banco disruptivo tinha por dentro os mesmos problemas de representatividade dos tradicionais. E até hoje há críticas recorrentes de clientes sobre limites de crédito baixos e atendimento distante, o preço de não ter gerente. O modelo enxuto corta custo, mas corta contato também. Ainda assim, os números do desfecho são difíceis de relativizar. O Nubank passou de 100 milhões de clientes, operando no Brasil, no México e na Colômbia. Virou uma das maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo e dá lucro na casa dos bilhões de dólares por ano. O valor de mercado voltou a superar o dos maiores bancos tradicionais da América Latina. Davi Vélez virou um dos homens mais ricos do continente,
com fortuna estimada em bilhões de dólares, e assinou o compromisso de doar a maior parte dela em vida. Tudo isso partindo de uma fila de banco em 2013. A lição é dura para quem está por cima. O que protege o líder de mercado hoje é exatamente o que vai impedi-lo de mudar amanhã. Agência, tarifa e gerente eram a fortaleza dos grandes bancos, até virarem a âncora. Quem começa do zero não tem nada a defender, e isso, às vezes, vale mais que 80% do mercado. Se você gosta de entender como impérios nascem e como impérios travam, se inscreve no canal para mais histórias assim.